Hoje iremos apresentar um trabalho sobre radioatividade. Nosso grupo é composto por Leonardo de la Cruz, Rodrigo Melo, Murilo Piscini, Pedro Paulino, Fernando Duarte, Nicolas Ancou, Gustavo Vidal e Henrique Garache. Então, como anteriormente dito, nós vamos apresentar um trabalho aqui sobre o que é radioatividade, os cientistas e colaboradores, usinas nucleares, experiências com usinas nucleares, processos químicos envolvidos e alguns exercícios no final. A radioatividade é uma propriedade que alguns núcleos atômicos possuem de emitir partículas ou radiação eletromagnética para adquirir maior estabilidade. As radiações emitidas por núcleos atômicos são classificadas como ionizantes, sendo as mais conhecidas as partículas alfa, beta e a radiação gama. A radioatividade é a propriedade que alguns núcleos atômicos têm de emitir partículas ou radiação eletromagnética, seja de forma espontânea ou não. Bom, aqui são alguns cientistas que colaboraram para a descoberta de vários processos da radioatividade, sendo o primeiro deles o Antonier Becquerel, que ele foi um dos primeiros a descobrir a radioatividade quando ele estava estudando e acabou acidentalmente descobrindo pela fluorescência de raios solares emitidos por urânio. E também tem o Wilhelm Röntgen, que teve a primeira experiência com raio-x, e a Marie Curie, que ela estudou a radioatividade junto com o seu marido e foi a primeira mulher a receber um prêmio Nobel. E também ela acabou morrendo por processos químicos que ela acabou estudando. E também o Rutherford, que fez o modelo atômico em 1911. Bom, agora eu vou falar sobre as usinas nucleares e para que elas servem. Bom, as usinas nucleares são instalações industriais utilizadas para produzir energia elétrica por meio de energia produzida em reações nucleares. Como ela funciona? A gente pode ver que principalmente ela usa água como sistema de refrigeração e geração de energia, onde a gente pode ver que com o vapor ele faz com que o gerador funcione, fazendo assim com que crie-se energia, se direcionando para o gerador, turbina, até a torre de transmissão. Bom, e como funciona? As usinas nucleares elas são instalações que geram eletricidade a partir de reações nucleares. Elas funcionam através de um processo chamado fissão nuclear, que ocorre quando um núcleo atômico pesado, como urânio 235 ou plutônio 239, é bombardeado com nêutrons, resultando na quebra em fragmentos menores e liberando assim energia em mais nêutrons. E como comparação, a gente tem alguns casos históricos aqui, como o Chernobyl, que é um dos maiores acidentes químicos que já ocorreu. Ocorreu na Ucrânia após a falha do reator, que resultou em um acidente catastrófico. O Césio-137, que aconteceu no Brasil, onde milhares de pessoas acabaram se contaminando por um fragmento de urânio. Fukushima, que foi um acidente nuclear no Japão, que aconteceu em 2011. E Hiroshima e Nagasaki, que foram quando os Estados Unidos tacou a bomba nuclear no Japão. E eu vou falar sobre a química na radioatividade. Conforme avança na tabela periódica, a quantidade de nêutrons aumenta em uma proporção que é maior que a dos prótons, visto que essas partículas nucleares são essenciais para diminuir a repulsão eletrônica entre os prótons dotados de cargas da mesma natureza, e assim mantém o núcleo atômico íntegro. Com os nêutrons que são eletricamente neutros, não aumentam a repulsão eletrostática, mesmo assim chega-se em um ponto em que o núcleo é suficientemente grande para não ser estável. E é por isso que é possível ver que todos os elementos com número atômico acima de 92 são radioativos, os chamados elementos transurânicos, em referência ao urânio, elemento químico de número atômico 92. E, sem dúvida alguma, a principal forma de aplicação da radioatividade está na medicina. Elementos radioativos ou radioisótopos são muito importantes para a obtenção de diagnósticos, como no caso do exame de raio-x, de tomografia computadorizada. Ainda na medicina, utilizam-se radioisótopos no tratamento de doenças principais de câncer. Tal tratamento é conhecido como radioterapia, que consiste na destruição de células do tumor cancerígena pelo uso de fontes de radiação ionizante. A radiação alfa também é chamada de partículas alfas ou de raios alfas. São partículas carregadas de 2 prótons e de 2 nêutrons, sendo, portanto, núcleos de hélio. Apresentam a carga positiva de mais 2 e o número de massa 4. Radiação beta, os raios betas ou partículas betas, são elétrons de partículas negativas com carga menos 1 e o número de massa 0. E a radiação gama, ou outros raios gama, o comprimento onde a onda dessa radiação varia entre 0,5 e
0005, unidade de medida de Armstrong. A radiação gama são ondas eletromagnéticas que possuem carga e massa nulas, emitem continuamente o calor e têm a capacidade de ionizar ar e torná-la condutor de corrente elétrica. Vou apresentar os exercícios. Esse é um exercício da PUC de 2018. No dia 13 de setembro deste ano, completaram-se 30 anos do acidente com o Césio 137. Como podemos ver aqui na reação, o Césio vai fazer uma partícula que vai se transformar no bário com X, e o X pode ser substituído por partículas de beta. Essa é a resolução aí. A radiação alfa, também pode ser chamada de partículas alfa ou raios alfa. São partículas carregadas por 2 prótons e 2 nêutrons, sendo, portanto, núcleos de hélio. Apresentam carga positiva mais 2 e número de massa 4. A radiação beta, raios beta ou partículas betas, são elétrons, partículas negativas com carga menos 1 e número de massa 0. Agora eu vou apresentar o exercício do Enem de 2020. O que o exercício pede é qual é o processo envolvido na detonação dessa bomba. O enunciado diz que, embora a energia nuclear possa ser utilizada para fins pacíficos, recentes conflitos geopolíticos têm trazido preocupações em várias partes do planeta e estimulado discussões visando o combate ao uso de armas de destruição em massa. Além do potencial destrutivo da bomba atômica, uma grande preocupação associada ao emprego desse artefato bélico é a poeira radioativa deixada após a bomba ser detonada. Como o meu amigo Fernando já tinha explicado, a fissão nuclear do urânio provocada por nêutrons faz com que a bomba exploda e deixe diversos rastros por aí. Na resolução do exercício, a gente pode perceber que, como dito antes, a fissão nuclear do urânio é a única que tem carga energética para poder explodir uma bomba nuclear. Obrigado por assistir.